Olá, mais uma aula de ciências e na aula de ciências de hoje daremos continuidade ao estudo do assunto óptica, ou seja, o assunto que trata do estudo da luz, ok? Hoje iremos falar de reflexão de luz, refração de luz e também a absorção de luz e os fenômenos relacionados a esses três eventos, ok? Bem, a reflexão pode ser de dois tipos, ou seja, quando o feixe de luz atinge uma superfície, pode acontecer a reflexão, e essa reflexão pode ser de dois tipos, como podemos observar aqui nessas duas imagens, ok? Olha só, a reflexão da luz pode ser reflexão regular, do tipo regular, e pode ser do tipo reflexão difusa. Qual a diferença de uma para a outra? Bem, na reflexão regular, esse fenômeno ocorre em superfícies muito lisas, como por exemplo um espelho, a superfície da água, quando a água está bem calma, bem tranquila. E a reflexão regular permite ver as imagens refletidas com nitidez. Por exemplo, quando você olha para o espelho, você se vê no espelho. Por quê? Porque o espelho é uma superfície muito lisa, tá certo? E a luz que reflete do espelho atinge os seus olhos e permite ali que você veja a imagem, a sua imagem ou de outro objeto, de outro corpo. Então vamos lá. Aqui tem o feixe de luz na cor amarelada. Então olha aqui, ó, a fonte de luz, que é a lanterna, emitindo aí um feixe de luz. As setas em verde está indicando o raio de luz e, como você pode observar, isso ocorre em linha reta. Então observe que o feixe de luz que incide sobre a superfície lisa é totalmente aqui, ó, refletido, tá certo? E com isso se tem a visualização de imagens com nitidez, ok? Observe aqui, a superfície reflete de forma organizada os raios de luz, ou o feixe de luz formado por cada raio de luz. Então vamos lá. Já na reflexão difusa, ocorre em superfície não totalmente lisa. Exemplo, a parede, o chão. Então, são superfícies que não são totalmente lisas. Isso não permite ver imagens refletidas. É por isso que quando você olha para a parede, não se vê, ou seja, não vê sua imagem na parede. Por quê? Porque a parede não é totalmente lisa. E por que isso acontece? Olha só, o feixe de luz atingindo aqui uma superfície que não é lisa. Dá para observar aqui, ó, que ela não é lisa, como aqui, ó. Então, o que é que acontece? Quando o feixe de luz atinge uma superfície que não é lisa, então os raios refletidos, que são aqueles raios que voltam, tá certo? Voltam de forma desorganizada. Olha aqui, ó, um raio subindo verticalmente, outros inclinados, indo para direções diferentes. Então, devido a isso, não se permite ver imagens refletidas. Então vamos lá. Dois tipos de reflexões. Quais são? Reflexão regular e reflexão difusa. Qual a diferença de um para outro? A reflexão regular ocorre em superfícies muito lisas e permite ver imagens com nitidez. A reflexão difusa ocorre em superfícies não totalmente lisa e não permite ver as imagens refletidas. Bem, vimos na imagem anterior que os raios de luz se propagam em linha reta, mas existem materiais que podem alterar o sentido do deslocamento desses raios de luz. Esse fenômeno é conhecido como refração, tá certo? Então, os raios de luz podem sofrer refração, ok? Então, olha só. Aqui temos os raios incidentes, né, que são aqueles raios que vão atingir uma superfície. Então, veja que eles estão se propagando em linha reta nesse material aqui, ó, acima do meio de separação. Então, digamos que aqui seja o ar. Então, ele vem, ó, se deslocando pelo ar.
E ao atingir essa superfície, digamos que seja a superfície de um rio, tá certo? Ou de um copo com água, não sei. Então, quando ele atinge a água, ele muda aqui, ó, a direção. Ele muda a direção. Então, esses raios que mudaram de direção são chamados de raios refratados, tá certo? Porque tiveram sua direção modificada, ok? Houve uma mudança ali na direção dos raios. E quem causou essa mudança, no nosso exemplo aqui, foi a água. É por isso que a gente visualiza imagens como essa. Olha só, dá a impressão que o lápis está torto, ou quebrado, cortado, não sei. Por que isso acontece? Porque os raios de luz foram refratados, modificando ali a visão do lápis, do objeto. Então, olha só, ele vinha, né? Os raios incidem sobre o lápis retamente no ar, mas quando eles atingem a água, quando eles passam pela água, quando esses raios passam pela água, sofrem refração, ou seja, tem sua mudança de direção modificada. Então, causando aqui uma visualização diferente da realidade, ok? Isso acontece, por exemplo, quando você observa o fundo de uma piscina, de um rio, ok? E lá embaixo você vê que as pedras, algum peixe que estiver lá embaixo, ou uma pessoa debaixo da água, então você vê ali uma modificação no formato da imagem. Isso aconteceu porque os raios de luz que estão atingindo ali o corpo dentro da água estão sendo refratados, ok? Já na absorção, como a própria palavra já é de conhecimento de vocês, os raios não são refletidos e nem refratados. Eles são absorvidos, ok? Então, olha só, vem o feixe de luz, a luz branca. Aqui ela sofre refração, ok? E ao atingir uma superfície, ó, a luz branca, né, que é formada por várias cores, aí é uma mistura de cores. Então, o que é que acontece? Quando ela atinge uma superfície, tá certo? Essa superfície, esse material absorve todas essas cores. Aí a visão daquele objeto vai ser a visão preta, escura. Aquele objeto vai ter a cor escura, tá certo? Um objeto tem a cor escura quando absorve a luz branca, ou seja, quando ele não permite que os raios sejam refletidos ou refratados, ok? A formação das sombras. Como ocorre a formação das sombras? Olha só, aqui temos uma lanterna emitindo raios de luz, né? Um feixe de luz. Parte desse feixe de luz atinge a parede reflete de forma difusa esses raios de luz e, ao atingirem os nossos olhos, enxergamos a parede. Já os feixes de luz ou os raios de luz que atingem a bola são impedidos de chegarem até a parede. Os raios de luz que atingem a bola também são refletidos de forma difusa para todas as direções, até atingir os nossos olhos, né? Parte deles atinge os nossos olhos, permitindo ali a visualização dessa bolinha aqui, tá certo? Mas a região na parede que não recebeu os raios de luz da lanterna fica bastante escuro, né? Fica escuro. Então, essa região escura, que não recebeu os raios de luz diretamente da lanterna, é chamada de sombra, ok? Já a região em volta da sombra, que não recebeu raios de luz diretamente da lanterna, tá certo? Mas de outras superfícies que refletiram, tá certo? Esses raios de luz, né, de forma difusa, tá certo? Formam a penumbra, o que os cientistas chamam de penumbra. Então temos a sombra, que é aquela região escura que não recebeu raios de luz diretamente da lanterna. Por quê? Porque a bola estava aqui, ó, no meio e impediu. A bola é opaca, não permite passar a luz por ela, tá certo?
Então formou aí a sombra e a região em volta da sombra que recebeu raios de luz difusas, né, de outras superfícies, tá certo? Formam ali a penumbra. A penumbra é mais clara, tá certo? Menos escura do que a sombra, ok? Então aqui a formação das sombras, né, se forma na região que não recebe luz direta da lanterna, tá certo? Quando nos olhamos no espelho, conseguimos ver uma imagem do nosso corpo, porque os raios de luz que são refletidos por nosso corpo, essa reflexão é de forma difusa, né, se espalham para todas as direções, tá certo? Então parte aí desses raios de luz, chegam até a superfície do espelho, sofrem reflexão regular, porque a reflexão regular permite, né, a visualização de imagem, como já vimos no início do vídeo, tá certo? E chegam aos nossos olhos, permitindo ali a visualização da imagem. Resumindo aqui, ó, raios de luz estão saindo de forma difusa do corpo da mulher. Parte desses raios atinge o espelho. No espelho, né, esses raios de luz sofrem reflexão regular e parte desses raios atinge os olhos. E assim a mulher consegue visualizar ela mesma no espelho, ok? Ou objetos próximos a ela. A água também funciona como um espelho, tá certo? A superfície de espelhos planos, desde que ela esteja limpa, ok? E bem calma, bem paradinha, mas se mexer nela, então já modifica ali a imagem. Por quê? Porque a superfície não vai ser mais lisa, certo? Já percebeu que quando olhamos no espelho, parece que o lado esquerdo e direito do nosso corpo foram trocados? Bem, os cientistas chamam isso de reversão de imagens. O espelho provoca a reversão de imagem, ou seja, ele troca a direita e a esquerda de lugar, tá certo? Então você pode fazer essa experiência aí em frente ao espelho e vai ter essa sensação, tá certo? De que sua direita e esquerda foram trocados de lugar. Espelho côncavo e espelho convexo. Além dos espelhos planos, temos também mais dois tipos de espelhos. Vou utilizar aqui o exemplo de uma colher para exemplificar para você a diferença de um espelho côncavo para um espelho convexo. Olha só, a colher nessa posição aqui, ó, que você leva ela à boca, por exemplo, esse lado aqui da colher representa aqui o espelho côncavo. E nessa outra imagem aqui, a parte de baixo da colher, tá certo? Temos o exemplo aí de espelho convexo, ok? Então olha aqui o formato aqui, ó. O espelho côncavo. Então olha aqui, ó, o espelho côncavo, o formato dele como é, ó. E o espelho convexo. Olha como é o espelho convexo. Ok? Então aqui, ó, sempre que você quiser saber a diferença, você lembra aí da colher, tá certo? A parte de dentro da colher côncavo e a parte de baixo aqui é a região convexa, ok? Imagens em espelhos convexos. Olha só, em espelhos convexos, os espelhos convexos fornecem imagem direita. Quando fala aqui imagem direita, está se referindo ao fato dela não ser invertida, dela não ser de cabeça para baixo, ok? E menor que o objeto. Ou seja, a região que vai ser mostrada no espelho, ela parece ser menor do que a imagem real. Esse tipo de espelho, por exemplo, é utilizado em retrovisores de veículos, ok? Então o motorista precisa visualizar uma imagem ampla de onde ele está. Então, como o espelho convexo permite a formação de uma imagem menor, tá certo? Nele, de um objeto ou de um lugar, então ele é apropriado aí para ser utilizado em espelhos
de retrovisores, ok? Também em outros ambientes, como aqui, ó, nesse depósito aqui, acredito que seja um depósito. Então foi utilizado um espelho convexo para se ter uma visão de todo o ambiente. O ambiente não é desse tamanho, ele aqui foi reduzido, né, a imagem dele foi reduzido pelo espelho convexo, ok? Imagens em espelhos côncavos. A formação de imagens em espelhos côncavos ocorre de duas formas, e vai depender se o objeto está distante ou próximo. Quando os objetos estão distantes, a imagem formada no espelho côncavo é invertida e menor que o objeto. Aqui temos um espelho côncavo mostrando a imagem formada, que é invertida, ou seja, de cabeça para baixo, e menor que o objeto, ou seja, menor do que a cabeça ou a face aqui deste homem que está olhando para esse espelho. Quando o objeto está próximo, é diferente. Olha só. Aqui ó, temos uma vela sobre uma mesa e depois da vela temos um espelho côncavo. A vela está um pouco afastada do espelho. Então a imagem formada é invertida. Olha aqui ó, a imagem de cabeça para baixo da vela. E o objeto parece ser menor do que o objeto real. O objeto formado na imagem parece ser menor do que o objeto real. Já no espelho côncavo, quando o objeto está próximo, aqui a vela bem próxima do espelho, bem próxima do espelho, aqui essa vela aqui, ó, bem próxima do espelho. Então a imagem formada no espelho é direita, ou seja, ela não está invertida e sim na posição para cima, né? Aqui, ó, e maior que o objeto, ó. Aqui tem a velinha pequenininha, perto do espelho, e a imagem que se formou da vela lá no espelho é maior, tá certo? E está à direita, ou seja, está na posição aqui, ó, normal. Quando o objeto está distante, ou seja, a vela aqui, ó, está distante, esse caso aqui, ó, o objeto está distante, então a imagem é invertida, ok? A refração e o arco-íris. Olha só, a luz branca, quando incide sobre o prisma, sofre refração. E a luz refratada reflete aí, ó, as cores do arco-íris, ok? Quando a luz do sol, né, a luz branca, atinge as gotas de águas que formam as nuvens, essa luz branca vai sofrer também refração e se decompor aqui, ó, nas cores do arco-íris. E ao mesmo tempo que ela sofre refração, ela também vai sofrer reflexão, ela vai ser refletida pelas gotinhas de água. A gotinha de água vai provocar a refração e também a reflexão desses raios de luz que formam a luz branca, tá certo? E o observador vai ter essa visão aqui, ó, de arco-íris, tá certo? Então, da mesma forma que o prisma separa as cores, né, da luz branca, as gotinhas de água também separam e formam os arco-íris. Então, ó, sofre refração e em seguida reflexão, tornando possível a visualização de imagens.